Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Passando aqui, irmão, para a gente começar uma série, né? Do livro O Casamento Abençoado. Quero começar hoje, né, pelo primeiro capítulo. E para que os meus irmãos também venham sentir o desejo de não só comprar o livro, mas ter um casamento abençoado, né? Um casamento abençoado, irmão, não consiste só em bens materiais, mas um casamento duradouro. E antes de alguns questionamentos, nós vemos que muitos, para falar de um casamento, precisa estar casado, né? Eu falei isso com o Senhor Jesus antes de a gente começar a trabalhar nesse livro. E a revelação do Senhor Jesus é clara, objetiva, e o mundo espiritual é muito amplo, está além da consciência humana. E quando nós vemos a Bíblia, quem mais falou a respeito do casamento era um homem que não era casado. Esse homem é o apóstolo Paulo, né? Ele deixou os fundamentos para a igreja. Já falei em algumas outras lives que a igreja é composta quase 100% de pessoas gentias. E o apóstolo Paulo, ele deixou isso bem claro, bem abrangido, para que não tenha nenhuma dúvida, né? E no término de terminar esse livro, não me casei ainda, mas esse livro também é um ensinamento para lá no meu casamento eu botar tudo em prática que está aqui, e eu tenho um casamento abençoado, né? E muitos questionam, né? Deixar aqui algo bem específico, não para me engrandecer, mas uma base do que o Senhor me instruiu, e algumas experiências, né? Eu não coloquei muitas experiências aqui no livro, mas bastante experiência. E com essas experiências foi com que o Senhor foi me dando para fazer esse livro. E sofrendo bastante, relacionamentos não dando certo, para poder acertar. Primeiramente digo, os que não são casados, que vão ler o livro e vão ouvir essa pregação, que quando for casar, espere no Senhor. Espere no Senhor. Eu sempre, quando eu estou falando, pregando sobre casamento, o Senhor tem algo específico para mim e para você. Você que não é casado ainda, espere no Senhor, porque Ele tem a varoa certa para você, tem o varão certo para você. Ah, irmão, mas isso está demorando. E eu digo, irmão, o Senhor nunca vai dar um homem
para uma varoa, para ela tá sofrendo na mão dele. E vice-versa. Nunca o Senhor ele vai dar uma varoa para estar sofrendo, um varão está sofrendo na mão da varoa. Isso, irmão, eu fui levado nas dimensões espirituais. Eu sei o que o Senhor faz. Ele via o anjo a nosso favor, né? E tem coisas que é tão grandiosa que precisa você entrar na dimensão de glória para você entender. E é por isso que eu quero ver a igreja dos últimos dias tendo um casamento abençoado. Jesus ele veio para constituir uma família. O mundo antigo foi acabado com a água, mas Deus constituiu uma família. Noé e toda a sua família. Deus constituiu uma família para liberar uma promessa. Abraão. Deus levantou uma família para ter um filho para libertar o povo. Joquebede e seu esposo tiveram Moisés. Estabeleceu uma família. O Senhor, para trazer a linhagem também de Davi, estabeleceu uma família. Pegou Ruth, né? Estabeleceu uma família. Aquela mulher viúva, ele estabeleceu uma família. Jesus, quando vem, ele estabelece também ato familiar. Nós vemos que Jesus sempre estava na mesa. Jesus sempre gostava de estar sentado nas mesas. Mesa é lugar de comunhão. E hoje vivemos dias difíceis, que nós não temos nossos filhos nas mesas. Inclusivamente, casamento destruído, casamento não abençoado, mas casamento destruído. Aqui eu bato muito nessa tecla sobre o segundo e terceiro casamento, sobre até aquela ensinamento sobre pessoas em fornicação. Isso foi algo a qual o Senhor ele estabeleceu. E vocês querem que eu falo muito sobre o amor de Cristo, e realmente ele faz isso, que ele quer estabelecer família. No começo do livro aqui nós falamos sobre os fundamentos de um casamento abençoado. Os fundamentos precisam estar dentro do princípio bíblico. E se você não estiver dentro do princípio dos fundamentos bíblicos, você está em desobediente com a palavra de Deus. Aí você pode dizer, irmão, mas eu acho assim, vou ser bem curto e certo com você, irmão. Se você não quiser se estabelecer dentro do fundamento da Bíblia, faça uma Bíblia para você, assine o seu nome e vá viver de acordo com as suas regras, com o que você acha, né? Mas se você é um filho e você ama Jesus, você vai se submeter dentro da palavra de Deus. E tanto mulher como homem. Eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo agora me direção de falar. Irmãos, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu me relacionei com mais de 200 mulheres. E isso eu trouxe tudo à tona para quê? Para uma inspiração e me lembrar de tudo aquilo, para ver a especificidade dos relacionamentos.
E de tudo isso, eu achava que eu que estava certo. Tudo era errado, eu estava certo. No fundo, eu fui ver quem era o errado, eu. Porque isso vem geracionais. Meu avô, meu bisavô, meu avô, meu pai. Chegou até mim. Eu fiz o que? Eu quebrei esses vínculos. Você que já se relacionou assim várias vezes. Se você não quebrar esse vínculo, você vai continuar, vai dar errado. Você acha que a solução é largar e continuar a seguir. E você não vai quebrar esses vínculos do seu passado, né? Então você precisa ter um casamento abençoado. E você pode dizer, irmão, mas meu casamento está... O senhor disse que era a varoa certa? Ou quando você aceitou Jesus, você já vinha com ela? Se você já vinha com ela, então fique com ela. Ore para pague o preço. Fique com ele, pague o preço. Você não queria ir lá atrás, pague o preço. Pague o preço. E agora acha que a solução é deixar. Não, a solução não é deixar. A solução é pedir o Senhor misericórdia. O meu intuito, irmão, é tirar todo o conceito humano que você aprendeu. E talvez você acostumar a dizer que todo relacionamento tem briga. Mentira do diabo. Relacionamento, casamento não é para ter briga. Se você tinha um casamento bíblico, não vai ter briga. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido dá a vida pela a esposa. E aí se a mulher não é submissa e o marido não dá a vida pela esposa, então já está indo de... não está indo de acordo com a Bíblia Sagrada. Você pode dizer, não, você está dizendo isso que não é com você. Muito bem, eu estou na frente de uma obra e eu preciso estar estabelecido nisso que eu prego, nisso que eu... Outra coisa, os seus filhos não é da aliança, a aliança é sua esposa. Mais à frente, então, vamos falar um pouco também sobre isso, né? Mas hoje, a primeira etapa que nós vamos falar no livro aqui tem 5 bases para que nós tenha um casamento abençoado, né? Primeira base para nós ter um casamento abençoado. Oh, Deus Santo. Primeira base, você precisa ter uma vida de elogio com seu esposo e com a sua esposa. O elogio, o incentivo, né? Isso é coisas básicas da palavra elogio, né? Então a segunda também, você ter um tempo para sua esposa e seu esposo. O terceiro, que eu não coloquei no livro, mas deixar o critério dos leitores. Mulheres gostam de receber presente, homens também gostam de receber presente. O quarto, um servir ao outro. E quinto, eu coloquei toque físico, que no livro vai falar sobre relações sexuais, né? Mas no primeiro ponto aqui eu quero falar um pouco sobre os elogios, irmão.
os elogios. Isso você vai construindo um casamento abençoado. Nós sabemos que todo casal, quando ele está em namoro, eles se elogiam um ao outro, né? Estou pregando também muito nessa tecla que esse casamento, principalmente os casamentos, as pessoas que se dizem evangélico, que não é evangélico, né? Mas sim filhos e filhas de Deus, é como se fosse um relacionamento mundano. É um relacionamento totalmente mundano, fora dos princípios bíblicos, né? E como eu vou falar um pouco sobre elogio, e aqui eu deixei as palavras base do dia a dia, coisas simples para você entender, para você botar em prática no seu casamento, né? E às vezes nós queremos achar fórmula para ter um casamento abençoado, no lugar de nós ir buscar dentro da Bíblia. Se nós buscar dentro da Bíblia, nós vamos ter um casamento abençoado, irmão. O texto base onde nós temos é 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 2 ao 5, né? Então, no versículo 2 já começa algo muito profundo, né? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus, irmão. Vou deixar aqui a palavra para você. No versículo 2 do capítulo 7 de Coríntios. E nós vamos introduzir dentro da palavra elogio, tá bom? A palavra elogio nós não podemos ficar com ela só em mente, mas verbalizar no dia a dia para o seu esposo e para a sua esposa. Amém? Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante a esposa ao seu marido. Tá bom? Então, é aqui onde nós começamos. Nós precisamos verbalizar o elogio, né? O elogio também ele vem em forma de encorajamento, palavra de incentivo. Essas 3 palavras base vão estimular tanto o seu esposo como a sua esposa. Então, quando nós usamos essas palavras aqui no dia a dia, irmão, isso vai trazer algo para o seu casamento, algo abençoado pelo seu casamento, né? E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre a falta de elogio, e depois nós vamos entrar na parte dos elogios, né? E algo interessante, ninguém merece ter uma mulher briguenta que não lhe elogia, e nenhuma mulher merece um homem que não elogia ela. Um homem grosso, um homem que não dá valor à sua esposa, e também um homem também não merece uma mulher que nada que o homem faz agrade ela,
ninguém merece, né? E eu vou entrar aqui nesses contextos aqui, né? Isso precisa, irmão, de essas palavras base de um elogio, né? Encorajamento da sua esposa ou do seu esposo. Uma mulher que sempre bota o seu esposo para baixo, desencoraja ele a ser o sacerdote, o alfa, o homem que governa a casa. Quando muitas vezes namoro, você tem aquela pessoa como o seu Deus, tá lá em cima. Depois que casa, você começa a tirar toda a credibilidade do seu esposo. Trata ele como se ele não existisse. E eu costumo também dizer que hoje nós temos alguns homens fracos, que não tomam a posição de esposo dentro de casa. E se, primeiramente para a mulher, se você tem um homem trabalhador, um homem que é o sacerdote, elogie o seu esposo. Ao meu marido não tem capacidade de elogiar ele, não. Pois minha irmã, me desculpe a dizer, então você precisava viver sozinha. Você precisava viver sozinha, porque se não tem capacidade, você tira toda a masculinidade do seu marido. Isso deve ser um pouco polêmico. Então, a mulher tem que ser a protetora do coração do homem, e o homem ser o protetor dela. Assim também é o marido. Um homem que bruto, ignorante, não. Às vezes a mulher se arrumou e fala pro esposo, como é que eu tô? Ele faz que nem... E trata sua esposa mal. Irmão, a palavra diz que nós temos que tratar a nossa esposa como Jesus trata a igreja. E eu vejo, no dia de hoje, às vezes o marido chega do trabalho, a mulher não chega a dar um beijo nele. Mas tá fedorento. É por isso que hoje nós temos um casamento abençoado. Não chega até seu esposo e vai elogiar ele. Obrigado, porque hoje você foi trabalhar para botar o pão dentro de casa. Se nós fosse entrar dentro da Bíblia aqui, mano. Meu Deus, já tô sentindo aqui a presença. E às vezes você elogia tudo, mas não elogia o seu esposo. Às vezes você elogia pessoas que estão ao redor, mas não elogia o seu esposo. Aí às vezes ele chega lá na esquina, tem uma mulher elogiando ele. E aí quando ele encontra aquela mulher que lá elogia ele, que ele não tem em casa, aí que acontece algo, quer se divorciar, quer ir para um lado e para outro. É por isso que eu botei essa palavra aqui, sobre elogio. Ela vai lhe ajudar bastante, às vezes. Do mesmo jeito, homem. No elogio à sua esposa,
não cuida da sua esposa. E aí quando ela chega num canto, ou num trabalho, e aí outros homens vão elogiar quando dá fé ela está nos braços do outro homem. Por causa de que você não fez o papel no sacerdote de um homem que elogia sua esposa. Mesmo nos momentos difíceis. Você não elogiou a sua esposa. E aí tem um endemoniado que vai elogiar ele. Tem um endemoniado que vai elogiar ele. E tem um endemoniado que vai elogiar ela. E aí com pouco seus casamentos não estão abençoados, mas sim estão destruídos. Você precisa elogiar. Mas eu quero trazer aqui algumas referências que eu deixei no livro, né? E quero trazer isso aqui primeiro, que está em Provérbios 21:9, diz assim: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Aí, irmão, você chega do trabalho, a sua mulher, no lugar de te tratar bem, te elogiar, perguntar como foi o dia, te incentivar porque o dia foi estressado. Aí às vezes ela chega nessa situação, e a Bíblia diz que é melhor morar no fundo da casa sozinho do que com uma mulher briguenta. Como eu falei antes, ninguém merece, irmão, ter uma mulher briguenta. Ninguém merece. Ninguém merece. Do mesmo jeito, é uma mulher que dá tudo pelo seu casamento, mas o marido é um... Então aqui também não se refere também só para a mulher, né? Para o homem, quer dizer, mas para a mulher. Quem é que quer morar com um homem briguento, um homem chato, um homem que não é o sacerdote, né? Então, precisamos ter uma vida abençoada na presença do Senhor, um casamento abençoado. Outro em Provérbios ainda, 19, agora 19, é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando, né? Aí você tem uma mulher, passou o dia estressada no trabalho e essa mulher tá só se queixando, não traz um elogio para você, não, né? O homem também do mesmo jeito. Então precisa, irmão. Você precisa ter uma vida, né? Pautar dentro da palavra do Senhor Jesus, elogiando sua esposa, elogiando o seu esposo, a sua esposa, né? Então, irmão, isso você vai criando um casamento abençoado, tá bom? Isso o intuito de a gente estar na presença do Senhor, irmão, é ajudar os irmãos. Sabe por que aqui você, os que vão, uns porque não lê a Bíblia, e os que lê não tem a revelação da palavra. Eu também fui como vocês também. Eu ia pelo que as pessoas falavam, e eu vim para desfazer tudo que vocês aprenderam de errado. E entrar dentro dos fundamentos bíblicos, tá bom? Dentro dos fundamentos bíblicos. Oh, Deus, isso é poderoso, irmão, isso é poderoso.
Isso é poderoso. Isso é poderoso. Oh, Deus. Mas primeiro também quero trazer algo aqui sobre o elogio. Eu falei as coisas que vai destruindo, que você precisa remover de dentro do seu casamento, da sua casa. Agora eu vou trazer o que você precisa trazer para dentro do seu casamento, para ter casamento abençoado. E essa parte está no livro, tá bom? Vou ler aqui. Primeira, a mulher gosta de ser elogiada. O homem também gosta de ser elogiado. Então, vamos fazer algumas ilustrações. Algumas ilustrações básicas sobre a palavra elogio, né? Então, é isso aqui. Estou lendo aqui algo que está aqui no livro, né? Porque é para a gente abranger como a gente vai falar um pouco, né? Casamento, né? E aí eu quero trazer aqui algo básico, bem básico para você ir trazendo para o seu dia a dia. Isso aqui pode ser até um diário, você colocar no seu dia a dia, ler, orar e colocar isso em prática. Porque isso aqui tirei referência bíblica e você pode fazer isso no seu dia a dia e você vai construir um casamento abençoado. Decretando tudo aquilo que eu falei anteriormente sobre a mulher briguenta que não lhe elogia, o homem briguento que não lhe elogia você e botar isso aqui em prática, né? Então vamos falar. Algumas ilustrações precisa ter um elogio verbal, que a palavra de apreciação são um ponto importante, como por exemplo, né? Você ficou tão elegante com essa roupa, né? Então isso aqui que coloquei aqui enquanto a gente vem lendo o livro, né? Uma das partes que você poderia elogiar sua esposa, porque geralmente a mulher quando vai se vestir e aí quando o homem não elogia ela, ela vai se vestir o que para os homens ver lá fora. E aí, por exemplo, você vê sua esposa se arrumando e dizer: "Oh, você ficou tão elegante com essa roupa, né? Você ficou tão elegante com essa roupa." Imagine, primeiramente, imagine a esposa falando essas palavras para o seu marido, né? Imagine o marido vestindo a roupa para ir para o culto, ou algo parecido, né? E a esposa, né, chegar para ele e dizer: "Rapaz, você tá elegante com essa camisa." Ou então chegar, arrumar seu esposo. Aí você vai dizer: "Arrumar meu esposo para as outras vezes." Não. Isso você está incentivando o seu esposo a se arrumar para você. Aí às vezes você diz: "Meu esposo não se arruma mais, né?" Porque talvez ele estava e você nem ligava. E você dizer, você ficar tão elegante com essa roupa, aquilo vai ser incentivo para aquele homem se cuidar e cuidar de você. E mesmo que ele não seja um homem que ainda não seja crente, né? Seja um homem que ainda não seja crente, mas você vem sempre elogiando ele. Sabe por que é que muitas mulheres não ganham seu marido para Jesus? Por causa disso. Ela não elogia mais ele. Eu vou para a igreja e tal, e etc. E não elogia o seu esposo. E vice-versa, o esposo também, né? E aí isso é muito maravilhoso. Agora imagine o marido falando essas palavras para sua esposa: "Você está muito bela
com esse vestido, né? Imagine os dois se arrumando ali para ir pro culto, né? E a mulher vestiu um vestido ali, algo, né? E o esposo diz, muito bem, tá bonita, tá elegante, tá elogiando, botando sua esposa pra cima. Muito pelo contrário, tem irmão que no lugar de elogiar, irmão, isso leva pessoas a adultério. Eu conheço casos assim, e o marido não elogiava, botava a mulher pra baixo, quando eu vi ela tava nos braços do outro, né? Eu conheço alguns casos assim. Eu pego casos assim, de pessoas assim, né? Pessoas que... Mulheres que reclamam bastante porque o marido não, né, elogia, bota ela sempre pra baixo, né? Eu pego casos assim, né? Eu não tô só fechado aqui na igreja, aqui, 4 paredes. E agora com essa... Porque nós se prendemos só dentro de 4 paredes, né? E esses meios de comunicação agora vai ser para expandir o evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro evangelho. O evangelho que não se prende em 2 paredes. E se depender de mim e vocês que quiserem ter um casamento abençoado, a gente tá para ajudar, tá bom? O intuito desse livro é ajudar os casamentos que estão... e quando o canal crescer mais, eu vou fazer também online para as pessoas fazerem pergunta e tirar dúvida. E o que eu puder ajudar para esse espírito de adultério, esse espírito maligno sair de dentro desse casamento, eu vou fazer, tá bom? Então imagine, a esposa elogiar o seu marido, ele vai ganhar nova vida. Imagine você elogiando sua esposa. Isso é coisas básicas do dia a dia. Isso aqui eu botei no livro algumas coisas para você, ser seu manual, tá bom? Ser seu manual. Eu não vou trazer tudo, deixar também para você ler. E você ter parado essa preguiça de ler. Eu não sabia ler, mano. Não sabia escrever. Pare de botar essas limitações. Eu não sabia ler, não sabia escrever. E hoje o Senhor está me dando graça para passar isso para você. Para ler. Deixe de... Tire tempo do celular. Tire tempo do celular se não for algo para lhe edificar. Lê, ou então busque palavras que te edifique você, tá bom? E crie um casamento abençoado, um ambiente abençoado, tá bom? Né? Falei essas partes aqui sobre coisa básica, né? Uma roupa, né? É muito, muito bela, com esse vestido. Mas outro ponto básico. Imagine o seu esposo elogiando o jantar que você fez para ele. Irmão, eu peguei coisas simplesinhas do dia a dia para não ficar aquela coisas muito elegantes, né? Porque eu creio que pessoas que não são da alta sociedade, mas pessoas simples vão ler e vão entender, né? Imagine você, a sua esposa pegou ali, hoje eu vou fazer um jantar pro meu esposo, ele passou o dia trabalhando, eu vou fazer ela fez com tanto carinho. E quando você provar aquilo ali, você dizer para ela que aquele jantar ou aquele almoço foi maravilhoso, irmão, eu não vou entrar aqui na profundidade aqui, mas de noite tu tem a mulher mais maravilhosa do mundo, porque o sorriso dela vai estar aqui. Então, do mesmo jeito, a mulher também, né? Um jantar que você fez para mim, né? Então, essas coisas básicas. E ele diz mais, imagine fazer um
Aqui eu trago muito, fazer um frango, ou uma carne, ou algo assim básico para o seu esposo, né? Tão gostoso como você, como você. Esse, esses são alguns exemplos que eu estou trazendo, a su, trazendo. A sua esposa vai ficar alegre com essas palavras e assim você construirá um casamento abençoado. Isso aqui eu estou lendo aqui no livro. E esse aqui não está corrigido como que eu vou passar para vocês. Isso aqui não está corrigido, né? O editor tá, esse aqui foi o que eu escrevi com, né? E os que vai ser para venda tá na editora corrigindo, editando todos os erros de gráfica, algumas coisas que, né? E colocando tudo bem certinho. Esse aqui não, por isso que esse aqui não tá para venda porque ele não tá corrigido, tá bem? Então isso você vai construindo casamento abençoado, mas é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. E eu vou ver pessoas contando testemunho e, irmão, eu li o seu livro, tô Chica Labassuri Amante. Parece. Meu Deus santo. Isso é muito maravilhoso, irmão. Essas madrugadas onde o Senhor me leva na dimensão. Tá bom? Por isso que eu deixo para fazer as lives esse horário, porque você vai construir um casamento abençoado. Porque você está nos fundamentos da palavra de Deus. Mas se você não se você não estiver mas se você não estiver mas se você não estiver fazendo essas mínimas coisas, o seu casamento não tem como ser abençoado. Eu falei lá, né? Aleluia, Deus. Vou trazer aqui. Aleluia, Deus. Talvez a sua esposa faz o seu talvez faz o seu almoço, o seu jantar com tanto carinho. Então, mesmo que você esteja cansado, fale essas palavras de incentivo para a sua esposa e você vai começar a viver um casamento abençoado. Mas se você não consegue ter um casamento abençoado, mesmo tratando a sua esposa assim, ela também não falará falar obrigações por ter levado aqui outra base, um lixo para fora. Obrigado por não ter deixado a toalha. Isso aqui é outra coisa básica, coisa que você também deve fazer, né? E aí, umas coisinhas básicas que você vai fazer, ajudar ela, como por exemplo, levar o lixo para fora, que foi o que eu coloquei. Outra coisa, não deixar a toalha ali molhada. Então isso ela vai te elogiar pelo que você está fazendo também, né? Você está elogiando ela pelo o jantar que ela fez. Aí agora você tomou um banho para o jantar, você estendeu ali a toalha ali num canto específico, não deixou jogada lá em cima da cama. E aquela mulher, ela vai lhe elogiar. Obrigado por você não ter deixado aquilo ali, naquele canto ali. Você vai criando uma atmosfera, um ambiente propício, a presença do Senhor vai ficar, né? Outra coisa que você deve fazer, né? Enquanto ela está cuidando do almoço, pegue o lixo, joga ali fora, bote ela no canto específico. E a sua esposa também vai elogiar isso que eu estava colocando aqui, né? E ela vai dizer obrigado, né? Ter levado o lixo para fora, obrigado. Então,
Isso é coisas básicas, né? Coisa básica do dia a dia. E eu quero trazer aqui Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Meu Deus, que diz assim. Aqui eu também tipo elogio, né? Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, né? Então isso é meios de elogio, de elogio para você ter um casamento abençoado. Elogie sua varoa, né? Elogie o seu varão, né? Dê palavra de incentivos, não bote o seu varão para baixo, não bote sua varão para baixo. Levante ela mesmo com olhe para as suas fragilidades, olhe também para as fragilidades dela, para que não venha ter briga dentro do casamento, mas sim em ter incentivo, né? E por aí vai. Tem bastante coisa básica aqui, né, irmão, que eu poderia trazer, mas isso aqui é um resumo para você ter desejo de ler o livro, né? De ler o livro. Aleluia, Deus. Vou aqui dar um saltozinho, vou ler essa parte aqui. Muitos não vivem um relacionamento abençoado porque tudo começa nas críticas, que é o que eu falei antes, né? E é difícil entender como um casal que é uma só carne pode começar o dia com ofensas e brigas e palavras de xingamentos. Não tem como, né, irmão? Então precisa você já se acordar e já tem uma palavra de elogio um para outro. Um exemplo, acorda de manhã, se você vai lá, dá um beijo, né? Elogie sua esposa e por aí vai. Aqui é umas partes aqui sobre algo que vai deixar você lá para baixo e por aí vai, né? Que foi o que eu falei no começo, né? E aqui também tem umas partes também sobre esse questionamento e tal, que eu não vou ler essa parte aqui, né? Que eu quero ficar mais na parte dos elogios, né? Porque justamente é isso que, né? E nós temos que mergulhar bastante, né? Eu vou ler essa partezinha aqui também para meus irmãos, né? O casamento no dia a dia, você não tem um casamento abençoado. O casamento abençoado começa já na escritura. E aí eu fico vendo. O marido e a esposa são uma só carne. Mas já começo com ofensa um com o outro, que foi aquilo que eu li, que lá também tá, né? E aí a gente começa vendo aqui várias outras coisas, que eu também não vejo essa parte aqui, né? Deixar para você ler, né? Isso aqui é só um resumo aqui para você sentir o gosto de ler o livro, tá bom? De ler o livro, né? Aqui é muito maravilhoso. Essa parte aqui também é maravilhosa. O verdadeiro casamento abençoado é o marido. O marido é amigo da esposa e não amigo de pessoas do mundo, porque quando ambos são amigos, eles vão ter tempo um para o outro, né? Então, irmão, isso aqui o marido tem que ter bastante tempo
ter um vínculo, uma amizade um com o outro, né? Para quê? Para contar os seus segredos e por aí vai, tá bom? Essa parte do elogio é pouca página, ela é 6 páginazinhas, bem rapidinho, né? A outra ainda vou falar um pouco sobre o tempo, como você pode tirar tempo para sua esposa, né? Isso aqui é só um aperitivo, tá bom? Não li todo, não peguei logo, li ele todinho para você, né? Só alguns aperitivos para você querer ter um casamento abençoado, tá bom? Se eu fosse ler ele todinho aqui, ia dar, e algumas explanadas, ia dar bastante hora, né? E você não vai pegar mais de que uma horinha para ler, que ele é fininho. Você pode ler e reler, você que lê bem, você pode ler e reler, né? Vai vir todo corrigido, tirar todos os erros de gráfica, né? Então, se Deus permitir, na outra sexta, eu estou voltando aqui com a parte do tempo. O marido dá tempo para a esposa dá tempo para o esposo. Hoje foi um aperitivo e você já pode ir botando em prática, né? Sempre ter palavra de elogio. Mas irmão, mas o meu esposo não dá motivo para eu elogiar. Mas ele elogio ele assim mesmo. Se você diz que ama a Jesus, então você vai amar sua esposa. E aí você começar a tratar ele desse jeito, você vai ver o seu casamento abençoado. Irmão, mas a minha esposa é só o sangue. Comece a tratar ela como o sumo sacerdote, como o homem alfa, como o grande sacerdote. Não com grosseira, mas trate ela como Jesus trata a igreja, tá bom? Trate ela como você queria que o seu pai tratasse sua mãe, né? E se o seu pai tratava sua mãe mal, não olhe por esse lado, mas tente elogiar sua esposa, né? Tenta elogiar ela, mesmo com algo que ela tenha errado, né? Mas quando você começa a elogiar ela e quando você chamar ela a atenção, né? Olha, assim, vamos por aqui que é melhor. Também do mesmo jeito a mulher chama o esposo. Eu acho que por aqui era melhor. A gente entrasse por aqui é melhor. Mas, irmão, você serve para vocês. Eu vejo cada caso que só Jesus na casa. Porque não mergulha na Bíblia. Não mergulha na Bíblia. E não quer um conselho. Mas os irmãos quiseram, podem entrar em contato, né? Entrar em contato, porque isso que a gente está para ajudar, né? A gente está para ajudar, fazer mentoria sobre isso. Porque nós estamos presos na religião, irmão, não entendemos um pouco sobre mentoria. Depois eu posso fazer mentoria e você vai ter um casamento abençoado, tá bom? A mentoria você vai... e a gente está lançando, né? Não, a gente vai lançar logo. Isso aqui vai fazer seu casamento abençoado. Irmão, mas a minha esposa é muito difícil, irmão. Tem como elogiar ela, não. Mas peça graça ao Senhor, que o Senhor vai te dar graça. Peça graça ao Senhor, que o Senhor vai dar graça, né, para você. E você vai ganhar o seu esposo para Jesus, tá bom? A solução não é largar. A solução não é divórcio. A solução é se submeter a Cristo Jesus, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração para você, tá bom? Pai, graça te dou. Graça te dou, Pai, por esse momento, Pai, que cada irmão que vão ouvir esse ensinamento, Pai. Pai, que eles venham botar em prática os casamentos dele, Pai, venha fluir, venha ser um casamento abençoado na Tua presença.
aquele homem, Pai, que é difícil, não ouve sua esposa, que aprendeu errado. Pai, que nesse momento, Senhor, venha entrar na sua mente. Essa mulher que vem lá dos seus antepassados, que vinha viver como uma dona do lar, uma mulher que elogie seu esposo, que incentive o seu esposo, o sacerdote da casa. Pai, então abençoa, Pai. Esse espírito maligno, Pai, desse feminismo que tem entrado, Pai, dentro dos casamentos, eu repreendo agora no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Esse espírito maligno que está tirando, Pai, a masculinidade dos homens, eu repreendo agora. Pai, que as mulheres venham ser umas boas de casa e os esposos venham dar vida pelas esposas, Pai. Te louvo, te rendo graça. Pai, que o teu nome venha ser glorificado, venha ser exaltado, Pai. Na tua igreja, que a tua igreja e que o teu Espírito Santo, Pai, venha levantar em famílias saudáveis, famílias abençoadas, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém.